Bom dia, obrigado pela vossa presença. Tenho estado a assistir lá do fundo desta sessão. Tenho ouvido algumas das intervenções que foram aqui produzidas relativamente não só à sessão que cá nos traz, mas também os comentários que foram, entretanto, suscitados por parte da plateia. Gostava de vos dizer que o PSD do Porto organiza estes encontros no intuito de poder contribuir e colaborar para a dinamização do pensamento estratégico político do PSD, a nível local e nacional, mas também para poder transmitir um conjunto de informações que, porventura, são relevantes para a formação política daqueles que aspiram a constituir futuramente ou a participar na constituição de listas autárquicas e também para aqueles que exercendo funções autárquicas nestes momentos mais descontraídos e fora da pressão diária do trabalho conseguem poder produzir alguma reflexão que em conjunto seja útil e favorável relativamente ao futuro do país. Gostava de vos dizer que todos nós somos muito tentados, numa circunstância e num momento como este, em nos deixarmos imobilizar pelas dificuldades e nos sentirmos fortemente pressionados a deixarmos cair animicamente numa atitude de passividade. Aliás, eu vi há pouco a intervenção do Sr. Presidente da Câmara da Póvoa e a intervenção dele espelhava um bocadinho esta ideia de que há vários anos que se adivinhava esta crise e há vários anos que a situação que hoje se vive de enormes dificuldades era adivinhada. Mas era adivinhada por duas pessoas. E essas duas pessoas, quando adivinharam essa situação e propuseram essas intervenções, foram simplesmente ostracizadas pela opinião dominante, nomeadamente pelas elites e pelas cliques que em cada sociedade dominam as correntes da opinião. E é por isso que tantos políticos, muitas das vezes em Portugal e muitas outras das vezes também no estrangeiro, quando têm um pensamento diferente e têm a coragem de afirmar o seu pensamento, porventura, antecipadamente ao tempo em que os factos lhe vão dar razão, também são ostracizados, são afastados e são completamente atacados de forma implacável pelas cliques dominantes das sociedades em que se inserem. E o PSD é também isto. Nós, durante muitos e muitos anos, particularmente no pós-cavaquismo, instituímos dentro do nosso partido uma lógica e uma dinâmica de afirmação de um pensamento dominante, de uma clique lisboeta, que permanentemente procura condicionar aquele que é o pensamento livre dentro do PSD e sempre que alguém, particularmente fora de Lisboa, ousa pensar, refletir e até ter a atitude corajosa de dizer algo diferente, aquilo que acontece é que abate-se-lhe sobre a cabeça, quase sempre, uma enorme tempestade contra a sua opinião. E é por isso que vos digo que nestes momentos me dá uma enorme satisfação saber que penso diferente de muitos daqueles que hoje dirigem o PSD, que penso diferente de muitos daqueles que hoje dirigem o país, nomeadamente o Partido Socialista, e que acima de tudo penso pela minha cabeça em nome e em representação dos dirigentes e dos militantes do Distrito de Porto. Porque penso na defesa dos interesses desta região, daqueles que nos confiam o seu voto e, fundamentalmente, daqueles perante quem nós temos que prestar contas, porque é assim que nas democracias adultas e desenvolvidas deve acontecer. E é por isso que eu queria aqui começar por dizer que discordo, por exemplo, daquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara da Póvoa relativamente às regiões autonómicas espalhantes. É que é verdade que hoje a Espanha vive uma crise. Mas e Portugal o que é que vive? A França o que é que vive? A Alemanha o que é que vive? Mas há uma diferença entre nós e a Espanha. É que eles desenvolveram-se de forma equilibrada e, acima de tudo, os níveis mínimos infraestruturais e de qualidade subiram todos nas zonas mais subdesenvolvidas e aquilo que aconteceu é que em Portugal continua a crescer, a desenvolver-se o centralismo lisboeta e continua a ficar para trás o resto do país, com exceção do Algarve e a região da Madeira. E, portanto, aquilo que hoje é grande discussão em Espanha, porque eu também gosto de acompanhar a política espanhola, é, por exemplo, a Catalunha, que, tendo sido há 20 anos atrás uma região
autonómica que efetivamente estava na vanguarda do desenvolvimento económico e social de Espanha, hoje sente-se ameaçada pela proximidade estratégica e pelos índices que efetivamente as outras regiões espanholas adquiriram e que a Catalunha cada vez mais sente a aproximação dessas regiões autonómicas. E, portanto, a primeira conclusão: estão mal? Estão. Mas nós estamos igual e continuamos pior do que aquilo que eles estão. E, portanto, a minha primeira conclusão é que eu sou regionalista, convicto, e, acima de tudo, porque acredito que não podemos continuar a gerir um país exclusivamente assente no princípio de que sempre que vamos determinar políticas fundamentais de desenvolvimento de território, a fatia mais importante de comando dessas políticas ficam sempre numa pequena clique lisboeta que do PSD ou do PS querem garantir as suas pequenas cortes para poderem sobreviver sem nada fazerem durante décadas a fio. E é isso que hoje está em causa neste país. É sermos capazes de romper com uma lógica centralista que o CREN e aquilo que foi explicado aqui relativamente ao CREN bem evidencia. Reparem no seguinte, que me parece muito importante referir. Falámos durante este período que se vive de uma situação que, sem dúvida, é uma situação de enorme dificuldade. Mas perante a dificuldade nós temos que tomar decisões. Os políticos são pagos pelo povo, não para se queixarem da vida, não para se lamentarem dos problemas, mas para tomarem atitudes, tomarem decisões e serem capazes de explicar aquilo que é o seu pensamento estratégico e as consequências concretas das políticas que pretendem levar por diante no país.